Sejam bem-vindos a mais um Cube Drops. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e estamos aqui para a nossa jornada Cloud Native, mais um passo rumo à glória. Será que nós vamos chegar lá? Eu espero que você esteja acompanhando, tá bom? Essa jornada já tem algumas fases, né? E a gente tá muito animado. Olha só, já passamos pela primeira fase, né? Da base, já passamos pelo IAC, pelo GitOps, por segurança e agora chegamos em observabilidade. Olha só, estamos na quinta fase, tá? E se você caiu aqui de paraquedas, bom, o que eu quero te dizer? Clica na playlist que deve estar em algum canto, tá? E assiste desde o início, tá bom? Assiste para você poder pegar um contexto sobre todas as coisas, tá? E entender, principalmente, como medir, tá? Como medir como você está. Você está monitorando, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. Você está monitorando como está o seu estágio, né? Como está a sua infraestrutura por completo, como estão fluindo as coisas por aí. Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, é uma longa jornada, preste bem atenção, eu quero caminhar junto com vocês nessa jornada, tá? Por isso a gente está vindo desde o início, passando por cada uma das fases. Talvez você queira e talvez você deva focar em uma delas, mas entender essa jornada por completo, tá? É o primeiro passo. E aí depois você pode, a partir de dados, tá? Entender qual dessas fases você deve, né, atacar, tá bem? Então, hoje, sem mais delongas, nós vamos para observabilidade, tá? Essa é a nossa fase de hoje. Então, vamos lá. Começando pelos nossos passos técnicos de observabilidade. 1. hã, Infrastructure Monitoring. Monitoramento de servidores, tá? Esse monitora a integridade e o desempenho dos servidores, incluindo CPU, memória, I/O, disco, rede, tá? Clássico. Monitoramento de rede, tá? Específico. Ele vai acompanhar o desempenho de rede, aí identificando latência, perda de pacotes, o uso de banda, o famoso throughput, né? Ah, garantindo uma comunicação fluida entre as diversas partes aí da sua aplicação. Monitoramento de containers. Acompanha a integridade e o desempenho de cada container, incluindo o uso de recursos, eventos e o ciclo de vida, tá bom? Então, como que isso está acontecendo aí, tá? Em cada um dos seus containers, como cada container está se comportando. E aqui, monitoramento de orquestração. Monitora o desempenho e o status da plataforma de orquestração, assegurando o funcionamento adequado das aplicações containerizadas, tá? Então, aqui, olha, a gente está monitorando por fases para a gente ter visibilidade, tá? E para a gente ter visibilidade do todo, a gente precisa ter monitoração de cada uma das partes, tá? Então, da orquestração, dos seus servidores, dos containers, da rede entre eles, do disco que eles utilizam, você põe memória disso tudo, beleza? Então essa é a monitoração clássica, tá bom? Essa é a monitoração clássica que a gente já fazia. Talvez não de containers há mais de 10 anos atrás, né? Sei lá, container já está aí há uns 10 anos. Então, já é monitoração clássica, né? Pausa para um gole de coca. Se hidratar é super valorizado. Então, monitoração clássica aqui, beleza? 2. Coleta de métricas. Metrics Collection. Bom, Time Series Database, né? Aí armazenam e gerenciam dados em séries temporais, permitindo consultas e análises eficientes de métricas ao longo do tempo, tá bem? Isso é muito importante, né? A gente tem aí o nosso time series mais famoso aqui do nosso ecossistema de Cloud Native é o Prometheus, tá bom? Custom Metrics permitem a criação e o acompanhamento de métricas personalizadas, específicas para aplicação e para necessidades de negócio, tá bom? Então, agora sim, são suas métricas da sua aplicação específica, que elas foram construídas para você, por você, que monitoram, inclusive, necessidades de negócio, tá? 3. Alertas em
ou Real-Time Alerts. Então aqui, ó, alertas baseados em lineares ou thresholds. Definem limites para métricas específicas e disparam alertas quando esses limites são ultrapassados, permitindo uma resposta rápida a incidentes. Então, esse aqui também está ligado ao clássico, certo? A gente já tem thresholds definidos aí. Clássico disco, por exemplo. Ah, consumiu 80% de disco, então vai alertar ou alarmar, fiquei em dúvida aqui, vai alertar para você, tá? E você vai tomar alguma ação, tá bem? CPU, memória e etc. Beleza. 4. Dashboards and Visualization. Dashboards personalizados criam representações visuais de métricas-chave e indicadores de desempenho, adaptadas para diferentes públicos e casos de uso. Tá? Visualização em tempo real fornece atualizações ao vivo sobre o desempenho dos sistemas e das aplicações, permitindo uma visão imediata do status atual. Olha, esse aqui não é exclusivamente para nós técnicos, né? Bom, eu me lembro de trabalhar num NOC que a gente tinha diversas TVs e vários dashboards rolando lá, né, para monitorar um ambiente por completo, tá? Isso talvez hoje não aconteça tanto, né, com a gente que está em home office, mas os dashboards não valem só para nós, valem para métricas de negócio e métricas mais inteligentes, né? Como está o meu ambiente, como está a saturação do meu ambiente, como está o desempenho do meu ambiente, que pode reunir informações de diversas métricas que você já está coletando lá de trás, tá bom? Então, isso pode ser muito mais inteligente, né? Uma métrica que condensa ou traz uma matemática aí entre diversas outras métricas, tá bom? Então, aí você pode ir juntando essas coisas. Functional Monitoring. Application Performance Monitoring. Então, esse é o famoso APM, tá? Que a gente conheceu, provavelmente, ou ficou mais famoso, né? Com os vendors aí, independente de qual seja, né? Eles acompanham o desempenho e a disponibilidade das aplicações, fornecendo insights sobre o comportamento das aplicações, tempo de resposta e rastreamento de transações. User Experience Monitoring mede como os usuários finais interagem com as aplicações, monitorando o desempenho sob a perspectiva do usuário. Esse aqui tem um lance importante, tá bom? A nossa mentalidade precisa modificar, porque muitas vezes o desempenho a partir do usuário, tá, vai alarmar e vai depreciar muito mais rápido do que uma latência ou uma sobrecarga aqui embaixo. Tá? Então a gente monitorar o desempenho da aplicação, né, pela vista do usuário, pelo ponto de vista do usuário, é importantíssimo. Tem infinitas aplicações que fazem isso, tá bem? Transaction Monitoring captura informações detalhadas sobre transações individuais dentro de uma aplicação para identificar gargalos e otimizar o desempenho. Então aqui, ó, sempre a gente vai atacar o próximo gargalo, tá bom, gente? Isso nunca tem fim, tá? Mas a monitoração da transação das nossas aplicações, né? Nossas aplicações são cada vez mais distribuídas, então a transação entre elas é muito importante, tá? Então, às vezes, não é a latência da resposta que está demorando, mas uma query que está muito grande, e aí você volta lá para o tracing, você volta para entender qual query está falando com quem. Então, isso é extremamente necessário. E a próxima, ainda maior, Dependency Mapping. Visualiza as relações entre diferentes serviços e componentes, ajudando a identificar e solucionar dependências e problemas de performance. Pouquíssimas empresas têm um mapa atualizado, ou pelo menos têm um mapa da relação entre as suas aplicações, um service map aí, tá bom? Isso é extremamente importante, tá? Às vezes você está no seu time ali isolado, né? E que vai longe do DevOps aqui, mas às vezes você está no seu time isolado e você está buscando os 10 deploy por dia, você está buscando, né, atacar essa agilidade, essa velocidade. Mas o seu time não está percebendo que ele está conectado a diversos outros times.
que talvez não estejam preparados para isso, tá? E que você vai impactar todos eles. Então, hã, entender essa dependência e como essas coisas se comunicam é extremamente importante. Ter uma visibilidade sobre o seu ambiente por completo, tá bom? Bora, vamos lá. Ainda tem mais técnico aqui, hein? Vamos primeiro para essa primeira metade. 6. Login. Centralização de logs. Agrupa de diferentes fontes em um repositório único, facilitando a busca, a análise e a correlação dos logs. Eu adiciono aqui a guarda e a rotação desses logs, tá bem? Guardar esses logs é extremamente importante. A gente tem diversas leis aí sobre isso, né? Sobre quanto tempo você precisa guardar certos logs importantes aí. Então, se liga, não vacila nisso, tá? E centralizar os logs, né, ajuda a gente a montar dashboards de logs, né, da transação entre eles, e buscas mais inteligentes, aí, tá bom? Análise de logs. Analisa os dados de log para identificar tendências, detectar anomalias e obter insights sobre o comportamento das aplicações. Então, esses logs centralizados, tá? Dentro dos logs está o ouro da sua aplicação. Você poder identificar comportamentos, né? E aqui chegar o mais próximo possível, né? De uma predição, tá bom? Logs de evento captura e analisa eventos gerados por sistemas e aplicações, fornecendo contexto para mudanças e incidentes. Então, se liga, esses logs são importantíssimos, assim como os logs das aplicações, os logs da nossa infraestrutura aí, né, dos eventos que acontecem, normalmente esses logs são gerados por máquina diretamente, né, não sobre a nossa aplicação, mas logs de aplicações que cuidam de aplicações, tá bom? Então, manter isso, vai te ajudar, tá, a resolver ou prever certos problemas. Distributed Tracing, End-to-End Tracing, acompanha as requisições conforme elas percorrem diferentes serviços e componentes, fornecendo uma visão detalhada do caminho da requisição e identificando as fontes de latência, tá. Vou ler todos. Correlação de eventos, identifica relações entre eventos para entender seus impactos e auxiliar na análise de causa-raiz. Grafos de dependência. Visualiza as dependências entre serviços e componentes, ajudando a identificar potenciais pontos de falha e gargalos de desempenho. Análise de impacto. Avalie o impacto de interrupções de serviços sobre os serviços e aplicações dependentes. Esse tracing distribuído, tá, é o terceiro pilar aí da observabilidade, né, que é métricas, logs e tracing, tá bom? Então, o tracing é muito importante, é complexo, tá? Envolve mais do que simplesmente operações, né? Mas isso vai te dar uma visão muito mais granular, né? Do, do recurso ou do percurso, né? Na verdade, do percurso da aplicação, de como essas chamadas estão passando por aí, né? E solicitou aqui, esperou, esperou uma query ali, chamou a API e tal, e por aí vai, tá? Então, isso vai te dar uma visibilidade muito granular e muito específica que vai te ajudar a ter visibilidade do seu ambiente e poder fazer um drill down até uma chamada, tá bom? Então, eh, o tracing é talvez o pilar, o último pilar a ser atingido, mas que tem uma importância tamanha, assim, para sua infraestrutura. Beleza? Próxima metade. 8. Custom Metrics in Alarms. Métricas e alertas específicos de serviço. Capacidade de criar métricas e alertas específicos para sistemas e serviços e integrá-los ao ambiente como um todo. Métricas de negócio. Monitora transações e métricas de serviços essenciais, alinhando o desempenho técnico com os resultados estratégicos da organização. Beleza? Então, de nada adianta se o seu CP memória está respondendo top, mas você não está vendendo nada, tá bom? De nada vai adiantar, tá? Sua aplicação vende ingresso e tá parada, não tá funcionando, mas o CPU e memória aqui
tá maravilhoso, não tá alertando nada. De nada valeu isso, beleza? Monitoring Oversight. Sistemas de monitoramento redundantes introduzem um mecanismo de supervisão para sistemas de monitoramento primário, garantindo verificações redundantes para evitar stuck alerts e manter visibilidade e confiabilidade consistente dentro do cluster ou do seu sistema, tá bom? Então esse aqui é a monitoração da monitoração, tá? Stuck alerts, né? Você não está recebendo alertas porque o seu sistema de alertas está fora, tá? Você não está recebendo alertas porque o seu sistema de monitoração não está funcionando. Então, monitorar o seu sistema de monitoração. E aí, isso vai até o infinito ou até o quanto seu dinheiro aguenta, tá? Mas eu diria, por experiência própria, que um segundo nível de monitoração, tá, já traz uma, um ganho, tá, excelente para o seu sistema, tá? E aí, cara, contar com a sorte, não. Você está contando aqui com uma redundância já, tá bem? A chance dos dois sistemas caírem e não responderem, tá? Minha sugestão é, tenha o seu sistema de redundância como um SaaS, tá? Que aí você não está dependendo da sua mesma infraestrutura, da mesma equipe, do mesmo nada. Então você tem um SaaS monitorando o seu sistema de monitoração, que aí pode ser seu mesmo, tá bom? Prometheus Grafana e hã, Istio com Kiali, com mais um monte de coisa, tá? E aí você tem um SaaS monitorando isso. Beleza? Tá? Agora, vamos para a nossa business benefits. Um gole de coca antes disso, né? Hum, Coca é muito mais da hora que água. Muito. Ter uma visão abrangente do seu ambiente é um passo crucial para manter sua integridade. Embora o tema monitoramento já seja antigo na área de TI, ainda é comum que problemas sejam percebidos primeiro pelos usuários ou que todo o sistema fique fora do ar por conta deles. Isso pode impactar significativamente a continuidade de negócio e, em muitos casos, a confiança do cliente na plataforma. Além disso, ter informações contextuais é essencial para um monitoramento e observabilidade eficazes. Isso permite uma resolução de problemas mais rápida e eficiente, garantindo que os incidentes sejam tratados com agilidade e com o mínimo de impacto para as operações, tá bom? Então, bom, monitoração, tá? Investir grana em monitoração e observabilidade é investir na continuidade do negócio, tá? Seu time saber de forma antecipada, o mais breve possível, antes do usuário, tá? Ele pode atuar, né? Quanto mais cedo ele recebe esse alerta e é avisado, mais tempo ele tem para atuar antes que o usuário perceba, né? Nesse momento que eu estou gravando, né? Hoje, é um sábado, teve um incidente no iFood. E o iFood ficou fora na hora do almoço de sábado. E eu vi vários tweets muito engraçados assim, né? Um beijo pro iFood, pra turma do iFood aí, que é um sistema como qualquer outro, tá bom, gente? Mas os tweets mais engraçados que eu vi foram que agora eu tenho que cozinhar, eu descobri que tem um fogão na minha casa, né? Meu Deus, tem uma cozinha aqui, o que, que eu faço aqui nesse lugar, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, né? A, a indisponibilidade do seu sistema causa, né, em muitas vezes ele gera essa falta de confiança, perde a confiança naquele sistema. Então, quantas vezes você já desinstalou um aplicativo porque ele vive dando pau, ou você deixou de de usar uma plataforma, passou a usar uma outra, porque ela teve problemas no momento crítico seu, tá bom? Então, investir em monitoração e observabilidade é investir na continuidade do seu negócio, tá bom? Continuidade de negócio, olha aí. O monitoramento proativo permite detectar e resolver problemas antes que causem interrupções, garantindo a operação contínua de serviços e sistemas críticos. Tá? Redução de custos. A identificação precoce de problemas reduz o tempo de inatividade e os custos associados a correções emergenciais e perdas de receita. Tá? Também otimiza o uso de recursos, evitando desperdícios. Tá?
corrigir um problema antes de uma emergência, antes que esse problema vire uma cascata e derrube tudo, tá, vai economizar receita, tá. Logo, é lucro. Tomada de decisão baseada em dados. O monitoramento contínuo fornece dados valiosos que podem ser analisados para identificar tendências e padrões, possibilitando decisões embasadas sobre melhorias e investimentos. Aqui a gente falou sobre atacar certos gargalos e tudo mais. É o monitoramento que vai te dar dados suficientes para você decidir em qual gargalo eu vou atacar. Qual está sendo o ponto mais lento aqui do meu processo, do meu percurso da minha aplicação? É esse que eu vou atacar. 80-20, galera, tá? Decisões baseadas em dados. Segurança reforçada. A observabilidade ajuda a identificar comportamentos anômalos que podem identificar problemas de segurança, permitindo ações preventivas e corretivas para proteger dados e infraestrutura. Aqui eu vou contar um caso rápido, tá bom? Um sistema, um sistema não, olha só, o TensorFlow, se eu não me engano, tá, é o que a Microsoft distribui, né, ele teve um ataque de supply chain, né, e alguém injetou uma aplicação que minerava Bitcoin, tá, lá no TensorFlow, que é distribuído pela Microsoft. Então, todo mundo que estava rodando da Microsoft diretamente, estava minerando Bitcoin para essa carteira. Só que, eh não tinha log, aparentemente, e descobriram isso porque estava topando o CPU, tá? E consumindo o CPU a rodo. Só que em aplicações desse tipo é comum esse comportamento, tá? Menos quando ela não está executando realmente essas funções. Então, eles descobriram isso porque no momento que não estava executando funções, ainda assim estava consumindo tudo, tá? Então, foi a observabilidade, tá? E não uma ferramenta de segurança que identificou esse comportamento, tá? Talvez aqui, eh, não sei se nem o Falco resolveria aqui para identificar um comportamento diferente, tá? Porque a aplicação já teria esse comportamento, não foi nada modificado depois da execução, tá? Então, uma atenção a essa. Transparência e confiança. A capacidade de demonstrar uma operação bem gerida e transparente aumenta a confiança de stakeholders, incluindo investidores, parceiros e clientes. Tá? Aqui, a gente não está falando só da observabilidade da nossa aplicação, mas do nosso negócio. Tá? Eu posso demonstrar, né? E isso para uma venda, para uma aquisição, ou não precisa vender a sua empresa, mas, por exemplo, vendendo um SaaS, que você monitora e tem controle sobre cada uma das partes, é muito importante. Resiliência aumentada. A observabilidade contínua fornece resiliência de sistemas ao identificar fragilidades e oportunidades de melhoria, preparando melhor a sua empresa para lidar com eventos inesperados, tá bom? Então, aqui, olha, fortalece a resiliência dos seus sistemas e aqui você pode identificar quais são os mais frágeis. E eu, de repente, eu sei que tem outros mais frágeis, mas eu estou atacando esse nesse momento, tá? Então, eu sei que se ocorrer algum problema aqui, tá? Eu vou ter mais dificuldade. Então eu já sei, tá? Eu já sei. Eu estou jogando num campo que eu conheço, tá bom? Esses benefícios reforçam como o monitoramento e observabilidade são essenciais, não apenas para a saúde técnica dos sistemas, mas também para o sucesso e a sustentabilidade do negócio como um todo. Beleza, galera? Então, olha só, mais uma fase que a gente está aqui, observabilidade na nossa jornada. Essa é uma fase muito importante. Se você está acompanhando essa jornada, tá? Deixa um comentário aí sobre ferramentas que você utiliza, né? Você deve estar assistindo isso no YouTube. Bom, dá um like, se inscreve aqui, assiste a playlist completa. Mais uma vez, interage com a gente, tá bom? Hã, interage aí falando um pouquinho da sua experiência, de repente, um caso que você tem aí, que você pode compartilhar com a turma, tá? Hã, e eu vou ficando por aqui, tá bom? Esse é o nosso Cube Drops. A gente se vê na próxima. Até mais.